Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 21, versos 14 e 15, que dizem: Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Bom, queridos, primeiro o verso 14 nos diz que é a terceira vez que Jesus aparece, mas assim, é a terceira vez que aparece ao grupo dos apóstolos, né? Quando a maioria dos apóstolos está reunidos. Mas se forem contadas todas as aparições de Jesus para grupos pequenos, de uma, duas pessoas, essa aqui seria a 10ª aparição de Jesus. Bom, então começa um diálogo aqui muito marcante, muito interessante entre Jesus e Pedro, um diálogo íntimo, um diálogo de Jesus com Pedro, em que Jesus vai procurar curar a imensa ferida que está em Pedro. Porque Pedro estava extremamente envergonhado, estava devastado por ele ter negado Jesus 3 vezes. Provavelmente Pedro nem tinha muita coragem de chegar perto de Jesus, ele ficava muito ansioso para vê-lo, como no caso que ele saltou no mar para ir ver Jesus, mas provavelmente ele não se achava mais digno, né, de estar perto de Jesus, de ser íntimo de Jesus, mas queria estar perto, mas estava extremamente envergonhado, se sentindo culpado. Então Jesus começa aqui um processo de cura. Bom, primeiro nós vemos que Jesus chama Pedro, não pelo nome que Jesus havia dado, né, que é Pedro, Cefas, mas ele chama pelo nome original dele, chama Simão, que é o nome original de Pedro. Era um nome que todos chamavam, mas Jesus colocou esse apelido de Pedro, porque Pedro quer dizer rocha, né? Então Jesus havia identificado e havia chamado Jesus de Simão de Pedro, porque Pedro era confiável, Pedro era sólido, Pedro era forte, Pedro era uma pessoa em quem Jesus poderia contar. Era um braço direito ali que a qualquer momento, qualquer dificuldade, se tinha uma pessoa com quem ele poderia contar, era Pedro. Só que no momento em que Jesus mais precisou, cadê aquela rocha? Cadê aquela pedra em que Jesus poderia se apoiar? Não estava mais. Então, o próprio Pedro ele não se achava mais digno de ser chamado Pedro. E aí Jesus vai começar essa cura primeiro partindo do ponto inicial que o próprio Pedro agora ele se achava somente Simão. Provavelmente Pedro não queria nem ouvir falar de Pedro. Provavelmente só queria ouvir falar de Simão. Então Jesus parte daí. Então Jesus parte desse nome original de Pedro, né? Porque o Pedro não se achava mais digno de ser chamado Pedro. E Jesus vai começar a recuperar isso nele. Recuperar a autoestima, recuperar a confiança, que é o que Jesus sempre faz quando nós temos fraquezas, quando nós falhamos, quando temos problemas. Jesus, ele não é o acusador. As pessoas acham que Deus é o acusador, mas o acusador é o diabo. Jesus é o nosso advogado. As pessoas invertem, né? As pessoas acham que o diabo está do lado delas quando elas pecam, e Jesus é o acusador que está apontando o dedo lá, nervoso, irritado. É justamente o contrário. É o diabo que acusa e Deus, pelo contrário, é o nosso advogado. Ele procura, com compaixão, lidar com as nossas fraquezas. Um segundo ponto aqui que Jesus fala dessa forma com Pedro, chamando ele de Simão, é para ele indicar uma certa solenidade, né? Para indicar que é um momento importante. Tanto é que Jesus não fala apenas Simão, ele fala Simão, filho de João. É como num casamento. Num casamento a pessoa não chama o outro pelo apelido, né? Olha, você de apelido tal aceita a sua esposa de apelido tal. Não, ele fala o nome completo. Você, Rômulo Albuquerque Pereira, aceita Luana Rezende Maia de Souza. Né? Que se fala o nome completo da mesma forma. Porque é um momento de reverência, um momento de uma pergunta importante. Então Jesus indica que essa pergunta importante, falando o nome e o nome completo,
porque o nome, antigamente, não, o sobrenome era de quem você era filho, né? Então Jesus está falando aqui, Simão Bar Jonas. Bar é filho, e Jonas é João, né? Simão, filho de João, que é o nome completo. O sobrenome é simplesmente quando você fala filho de fulano. Era assim que era o sobrenome aqui do Oriente Antigo. Então Jesus fala, olha, você, com esse nome completo, Simão, filho de João, deixa eu te fazer uma pergunta séria e me responda. Tu me amas? Exatamente como Jesus falou, usou essa expressão, o nome completo dele, quando Pedro disse a Jesus, né, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, bendito és tu, Simão, filho de João, pois não foi carne nem sangue que te revelou isso. Então veja a solenidade da questão. E a solenidade porque é uma pergunta a mais importante de todas, né, queridos? Como o apóstolo João fala na sua carta, quem ama conhece a Deus. Então Jesus faz a pergunta mais importante de todas, não é? Você aceita Jesus Cristo? Essencial, mas um nível ainda mais profundo, um passo muito mais adiante é: tu me amas? Agora nós vemos alguns detalhes aqui que são importantíssimos. Olha a pergunta que Jesus faz. Tu me amas mais do que estes? Você realmente me ama mais do que este? Vê que a pergunta de Jesus parece fazer uma comparação, né? Olha, Pedro, você me ama mais do que Tiago me ama, mais do que André me ama, mais do que João me ama? Você me ama mais do que eles me amam? Bom, na verdade que há uma outra interpretação, porque a frase no grego é um pouco ambígua. Talvez Jesus poderia estar perguntando simplesmente, você me ama mais do que você ama André, mais do que você ama Tiago, mais do que você ama João? Ou seja, o seu amor por mim é maior do que o seu amor pelo restante das pessoas aqui? Né? Talvez Jesus esteja só fazendo essa pergunta de comparar para Pedro. Quem é mais importante? Jesus, André, fulano, ciclano? Mas, em geral, o que as pessoas interpretam aqui dessa frase, que realmente Jesus está fazendo uma comparação, que é um pouco estranho, né? Por que Jesus colocaria Pedro para comparar, né? Porque Pedro não tinha como conhecer qual era o amor de Tiago, qual era o amor de João por Jesus. Essa pergunta de Jesus, olha, Pedro, você me ama mais do que eles me amam? Parece uma pergunta meio complicada, porque se Pedro dissesse sim, eu amo muito mais do que eles te amam, Jesus. Eu sou aqui o maioral. É uma pergunta, se ele dissesse sim, uma pergunta de certa soberba. É uma pergunta de uma pessoa orgulhosa, de uma resposta de uma pessoa orgulhosa. Não, Jesus, eu sou aqui o maioral. Quem mais te ama aqui sou eu que sou o cara, Jesus. Mas por que Jesus está fazendo essa pergunta? Para tratar de uma questão do apóstolo Pedro, uma questão séria. Porque a última vez, antes da morte de Jesus, antes de Jesus ser preso, Pedro havia dito explicitamente, está lá em Mateus 26, 33. Jesus, ainda que todos te abandonem, olha, Tiago, André, João, ainda que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei. Ou seja, Pedro já havia se colocado nessa posição de maioral. Não, Jesus, eu sou o supra-sumo aqui. O resto é o resto. Eu que sou o cara aqui, Jesus. Então Jesus agora desafia Pedro. Olha, Pedro, você disse isso lá atrás. Que você me amava mais do que todos eles me amam. Você havia dito isso. E agora, Pedro? Você me ama mais do que eles me amam? Então Jesus está fazendo essa referência àquela afirmação soberba de Pedro. E Jesus questiona, Pedro, você continua com aquela afirmação soberba, aquela afirmação orgulhosa, aquela afirmação vaidosa? Só que agora Pedro havia passado pela experiência de saber que ele é falho, saber que ele é pecador. Como a palavra nos diz, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E agora ele adota uma postura mais modesta, uma atitude mais modesta, porque ele viu que pelas próprias forças não dá para ele se gabar, não dá para ele se exaltar. Então ele diz, olha, mestre, tu sabes que eu te amo.
Mas Pedro não diz, olha, tu sabes que eu te amo mais do que eles te amam. Não, ele só fala, olha, mestre, você sabe que eu te amo. Agora, em relação aos outros, eu não posso dizer nada, Jesus. Eu sou tão falho, sou tão pecador, eu só sei que eu te amo. E isso é verdade. E não apenas eu sei, mas tu sabes. E veja que Pedro aprendeu também que Jesus conhecia o coração humano. Como da outra vez, Jesus havia alertado: olha, Pedro, você vai me trair. Você vai me negar 3 vezes. E agora Pedro usa isso agora ao favor dele. Olha, mestre, tu sabes. O Senhor consegue enxergar o meu coração. Então o Senhor sabe que eu te amo. Então, as experiências que nós temos de erros e de falhas não são para nos humilhar, são para nos quebrantar, para não ficar nos comparando aos outros, não nos achando melhor que os outros. Porque as pessoas muitas vezes, quando vêm para a religião, vêm para o evangelho, elas em vez de melhorarem, em vez de se tornarem mais humildes, elas se tornam soberbas. Começam a desprezar os outros. Não, eu sou melhor do que todo mundo. Olha, eu não bebo, eu não fumo, aquele outro lá não presta, aquele outro lá, aquele lá está condenado, aquele ali é um imundo, é um ímpio, é um impuro. E começa a tratar as pessoas com desprezo. Não, meu irmão. Que você sempre seja modesto, sempre, nunca fique se comparando. Não, o Senhor sabe que eu amo. Agora, se eu amo mais que fulano, que ciclano, isso não é nenhuma coisa que deve estar passando na nossa mente, ficar se comparando. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é um relacionamento, nós com Deus, sem comparações, sem invejas, sem soberba, nada disso. Com humildade e tranquilidade. Porque senão você vai ter que passar por uma experiência como a de Pedro, para reconhecer que você não está com essa bola toda. A gente tem que ser simples, queridos. A humildade é um lugar seguro. A soberba precede a queda, como o livro de Provérbios diz. A soberba precede a queda. Então que a gente não ande em soberba, ande em humildade, sempre confiando no nosso Deus. Senhor, o Senhor sabe o meu coração, sabe que eu sou pó, então cuida de mim, me ajuda nas minhas fraquezas, que a gente possa orar. Não como Pedro, não. Eu jamais vou te negar, Jesus. Que isso? Ainda que todo mundo te negue, eu jamais vou te negar. Não, a gente tem que adotar a postura que Jesus nos ensinou. Pai, não me deixe cair em tentação. Eu preciso da tua ajuda para não cair em tentação, porque eu sou falho. Mas contigo eu sei que eu posso. Então me ajuda, Senhor. Não me deixe cair em tentação. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.